Inclusive, Esteban, se você estiver vendo isso, vai tomar no cu, sai do LOL. Opa, tudo bem? Você está assistindo ao IkebuCast, o podcast oficial da Ikebukuro Night Club, e essa aqui é a primeira edição após o episódio piloto, e comigo está Renatinha. Oi, eu sou Renatinha. Pessoa. Picles amarelo, eu sou um pes. Cop. Eu sou o Cop e o ódio que as pessoas têm pelo Luiz é tão forte quanto uma folha 4. E Doritos. Olá pessoal, eu sou o Doritos e cala a boca, Luiz Impierre. Hoje tem uma vai ser sobre nossas obras favoritas japonesas, animes, mangás, e iremos discutir um pouco sobre elas no geral. Dentro dos meus animes favoritos, os dois que eu acharia que daria uma discussão mais interessante seria Mob Psycho 100 e Durarara, mas como é literalmente o IkebuCast, então vamos falar de Durarara. Alguém quer puxar um assunto ou eu posso começar falando um assunto que eu gostaria de comentar? Bem, pode começar, por mais que eu sou muito fã de Durarara também, mas... Uma coisa que eu gosto bastante em Durarara é a forma como o roteiro funciona, porque na maioria das obras tem o protagonista, tem os coadjuvantes, tem o antagonista, que não necessariamente é o vilão, e funciona assim. Em Durarara, costuma-se falar, algumas pessoas até falam, que o protagonista é meio que é o bairro, porque tudo acontece em volta dele, porque você pensa, quem que é o protagonista? Tem o Mikado, mas tem o Izaya, mas tem o Shizu, mas tem a Celt. Então tem muitos protagonistas. Então eu diria que o roteiro trata a cidade e o bairro especificamente como protagonista, e a gente teria os coadjuvantes, que seriam todos os outros personagens que contribuem para o roteiro seguir em frente. Daí a gente teria os mais importantes, tipo o Mikado, o Izaya, o Shizu, a Celt, o Kida. Daí a gente teria os que são importantes, mas não tanto, tipo o Shinra, como é que é o nome? O Izumi. E depois a gente teria aqueles personagens mais terciários lá. Isso sobre não ter personagem principal, acho que vem muito do Bacano, né, do anime light novel Bacano, onde eles exploram bem mais explicitamente essa ideia de quem é o personagem principal, ou sobre o que é uma história e como diferentes perspectivas mudam isso. Então, tipo, as pessoas falam a cidade, né, é o protagonista, mas é mais como se tivesse múltiplos protagonistas e múltiplas histórias que significam coisas parecidas, existe tipo uma conclusão, mas é meio que várias histórias ao mesmo tempo e como elas se cruzam. A cidade é um cenário, mas no final de contas tem vários personagens principais e várias histórias dentro de Durarara. É que provavelmente a vida não existe um protagonista, mas em uma história, quem existe um protagonista é o autor. E esse é exatamente o começo de Bacano. É uma menina falando. Um cara perguntou pra menina, quem você acha que seria o protagonista dessa história? E ela aponta pro Firo, que é o primeiro personagem que nos é apresentado. E a partir dessa perspectiva você acredita que ele seja o protagonista. E inclusive um ponto que eu gostaria de destacar em Durarara, que é muito interessante, que as pessoas dizem que as temporadas X2 são inferiores à primeira temporada. E eu não discordo, na verdade. Eu realmente concordo com esse consenso. Mas eu não concordo com os motivos. Porque eu vejo alguns motivos sendo que Ikebukuro ficou menos interessante. E eu acho que esse é exatamente o motivo das temporadas ainda funcionarem. Porque o tema de Durarara acaba sendo sobre o normal e o anormal e como isso funciona. E ao longo do tempo que passa no Ikebukuro, e o primeiro arco do anime, que é o da Dólares, tipo, tem todo aquele lance interessante lá, que as pessoas com o telefone, como que o Ikebukuro se conecta. Mas tudo vai ficando muito menos sobre a cidade e mais sobre as pessoas. Então o Ikebukuro passa a se tornar mais interessante na temporada X2, e eles acabam dando mais valor para os personagens específicos. E esse é o acerto, que ao longo do que você acompanha o local, ele vai ficando mais normal. E tanto que o final é literalmente todo mundo voltando à vida cotidiana. E eu gosto muito disso. O ponto como o Ikebukuro se torna mais desinteressante é um acerto, porque os personagens ficam mais interessantes. Porque, por exemplo, tem a exploração do Izaya. E na primeira temporada, o Izaya era a pessoa que ligava o bairro. E, por exemplo, tem uma importância muito maior do Mikado. Que na primeira temporada, o Mikado era aquele cara que estava fora do ciclo e que queria entrar nele de alguma maneira. Mas ele acaba seguindo em linha reta, ao invés de entrar no ciclo, porque ele vai se expandindo
e ele não vai sendo um ponto fixo que faz alguma coisa naquele local, ou ele não vai conhecer aquele local. Foi ele simplesmente protegido naquele local até o momento que não vai ter mais nada, não vai ter nada pra ele fazer lá. E eu acho essa ideia muito interessante, eu gosto bastante do Urarara no geral, e o Mikado já foi meu personagem favorito. Eu adoro o Mikado. Porque isso é interessante, porque é aquele lance do anormal se tornando normal. Porque aquela coisa que você vê como diferente, você só vê como diferente porque você não tá acostumado com aquilo. Por exemplo, se você mora no interior, pra você ir pra praia, tá, como se você estiver numa folga, vai ser uma coisa diferente, uma coisa interessante. Agora, pra uma pessoa que mora de frente pra praia, a praia acaba se tornando um negócio não tão interessante, porque ela tá pertinho de lá, ela pode todo o tempo. Foi uma experiência que eu tive quando eu viajei, eu queria comentar isso, porque aqui em São Luís, onde eu moro, eu posso ir pra praia quando eu quiser. Só que as praias daqui são muito poluídas. Então, se eu entrar lá, eu vou sair com doenças que ainda nem descobriram, que eu posso inventar um nome, eu posso chamar de Jennifer 2.0. Então, eu não vou muito pra praia. Então, mas eu viajei pra Vitória, na casa de um amigo meu, nessas férias, agora é de julho. E lá a praia é linda, tipo, bonita pra cacete. E eu fui na praia, com ele e com a família dele. E eu percebi que tanto ele quanto a família dele não estavam tão animados quanto eu. Eu descobri o porquê. Porque eles moram perto da praia, eles literalmente podem ir lá a hora que eles quiserem pra praia. Então eles vão lá sempre, então acaba que eles não ficam tão animados quanto eu, que tô indo lá pela primeira vez em, sei lá, 1 ano, porque é a primeira vez que tem uma praia limpa. Então eu posso ir lá nadar e eles estão tipo um negócio cotidiano quase. Tipo, eu poderia falar sobre Sorayori, mas quase ninguém aqui viu. Ou sobre Monster, tem uma pessoa que viu. Mas Hunter x Hunter, eu acho, por mais que eles sejam extremamente idolatrados, eu acho que realmente a gente tem muita coisa ainda pra falar de interessante sobre ele. E um dos meus pontos favoritos é como ele aborda a sua temática. Até porque toda a questão de jornada e lidar com aquele mundo acaba que é um dos meus pontos favoritos, porque ele pode ser extremamente pessimista, mas ele ainda busca um caminho para você seguir em frente daquele mundo. Isso é grande parte do arco de Hunter x Hunter, dos personagens de Hunter x Hunter. E desde o início você já tem uma leva de personagens que são altamente morais e que basicamente não ligam para esse conceito, já que é um mundo regido em interesses egoístas. Então o nosso elenco é apresentado literalmente com um assassino, um cara que quer vingança, uma criança inocente para ter o contraste, um homem que vive pela pobreza e que busca o dinheiro, uma maneira de ajudar. E aí você vai seguindo o anime com esses personagens e passando por uma jornada de conhecimento daquele mundo e daquelas pessoas, e dizendo como você deve prosseguir, já que é extremamente um reflexo do nosso mundo. Eu acho muito interessante essa jornada, muito sentimental, e acabou funcionando extremamente comigo. Alguém tem algum ponto para citar? Eu gostaria de comentar, primeiro discordando um pouquinho de você, do fato do Gon ser a criança inocente e ser um contraste. Eu não acho que seja necessariamente um contraste, porque o Gon, apesar dele ser por fora uma criança inocente, ele não é necessariamente uma pessoa muito boa. A amizade dele com Killua, por exemplo, é uma amizade extremamente abusiva por parte do Gon. E o próprio Gon, eu no caso não quero falar desse arco agora, que a gente vai deixar um pouco mais pra frente, mas em arcos futuros, ele acaba até mesmo tomando atitudes egoístas, cruéis e puramente motivadas pelo ódio. E eu acho muito interessante esse contraste, não entre ele e o resto, mas entre ele e o Killua. Porque o Killua, ele é um assassino, o assassino que foi treinado com muitas coisas pra matar, e quando ele conhece o Gon, ele vai se tornando uma criança de verdade, ele vai se brincando, vai encontrando prazer em coisas típicas de criança, tipo comer doce com um amigo, ou ver besteira na internet, inclusive daquela cena onde ele quer ver pornografia na televisão, eu não lembro se era televisão, se era computador. Enquanto o Gon era no começo um moleque inocente, o cara chamou o papai, não sei o quê, mas vai se mostrando uma pessoa abusiva e vai tendo várias falhas de caráter durante a obra, e eu acho isso fenomenal. Eu vou discordar de você, porque na verdade eu vou concordar, mas eu ia dizer que eu ia comentar isso depois. E é o fator do Gon demonstrar as características, e primeiro o ponto que eu ia discordar é que ele não
ele não vai explorando ao longo da obra essas características, porque o ponto é que, até isso é citado no arco no começo, que ele vivia isoladamente. Tipo, ele não tinha ninguém da idade dele para crescer e se desenvolver junto, enquanto um via os erros dos outros dessa maneira, que é o que acontece com o Killua. Ele se inspira muito no Gon. O Gon sempre foi fechado e viveu em algo muito simples, e é por isso que ele é inocente. Mas, ao longo do que ele vai consumindo essas características, é porque ele é, de certa forma, contaminado pelo ambiente. Porque, eu vou citar um exemplo de quando ele fica, no momento que ele fica furioso. É porque o ambiente agiu de maneira propícia a ele ficar furioso. E beleza que ele já não é alguém extremamente moral, porque o ponto dele não é que ele é moral, o ponto dele é que ele é inocente e que ele não é exatamente bondoso, mas ele é muito ligado a relações pessoais, esse tipo de coisa. Tanto que os momentos em que ele briga com o Killua são literalmente pontos em que alguma outra relação acabou estressando ele. E sem falar que eu vou dizer que não é uma verdade possível. Isso demonstra bem no arco. Até porque em todo momento nós temos declarações do Gon de que o Killua é alguém importante para ele. E que aquilo não funciona de maneira que o Gon sempre mata o Killua todo o tempo. Até porque a amizade deles é muito positiva e existe um momento em específico em que ele faz o Killua, deixa o Killua triste. Não é como se fosse isso o anime inteiro. O que acontece é que ele tem nuances, e essas nuances levam a esses outros aspectos mais negativos. Inclusive, é um ponto que o anime retrata, já que o próprio Kurapika, a caracterização dele é de alguém que está atrás de alguém por puro ódio e esse tipo de coisa, mas ele preenche seu vazio com outros companheiros. É quando ele realmente está feliz. Que é para falar sobre esse nosso lado negativo, que ele diz que vai sendo o anime inteiro discutido. E eles colocam isso no Gon para demonstrar como isso pode ser amplo e como isso pode atingir qualquer um. Até porque o que eu posso dizer é que tipo, ninguém lá é realmente empático. Porque a maioria dos personagens são egoístas e ser Hunter é literalmente perseguir o próprio objetivo. Não é como se o Killua, por exemplo, fosse alguém absurdamente melhor que o Gon. Ele vai se tornando uma pessoa que vai adquirindo características positivas. E as características o Gon já tem. Então não é como se o Gon fosse uma pessoa basicamente horrível, esse tipo de coisa. O que ele tem é basicamente defeitos que ele vai sendo contaminado pelo ambiente e alguns defeitos que ele tinha por pouca convivência. O que você falou sobre a questão dos personagens serem meio que morais, é realmente verdade. Quem falou no Exame Hunter, praticamente todo mundo no Exame Hunter tava querendo prejudicar o outro e ser sacana pra sair por cima. Até aquele gordo inútil, que eu esqueci o nome agora, que tentou oferecer pra esse refrigerante zoado lá. Então, a gente é apresentado logo no começo, um clima diferente, porque ele já começa no, entre aspas, torneio, que geralmente na maioria dos animes isso é apresentado depois que os personagens já foram introduzidos. E aqui, não, os personagens são introduzidos nesse torneio já, e a gente vai vendo as personalidades deles, e a gente vai vendo que o mundo é uma merda, porque a maioria das pessoas são filhas da puta, são pessoas ruins, ou no mínimo egoístas, e o mundo não é perfeitinho como parece, porque geralmente nas obras, por mais que tente mostrar nesses torneios que tem a galera meio sacana e tal, geralmente eles seguem regras, eles são do bem. Geralmente o cara sacana é ou o vilão do arco, ou aquele cara que vai tomar porrada do protagonista e virar o bonzinho depois, tipo o Gaara em Naruto. Tipo, em Naruto, o Lee, o bondinho dele lá, eles vão ajudar, tipo, ativamente a Sakura, o Naruto, eles vão ajudar, tipo, rola um companheirismo, rola uma honra, enquanto em Hunter x Hunter não. Então, logo do começo, ele já tem esse fator diferente que faz eu gostar tanto, que é mostrar o mundo como ele é de verdade, vamos dizer assim, sem idealização. Na verdade, eu vou completamente discordar de você no ponto que o mundo é sem idealização, porque a partir do momento que você vai transmitir algo para uma obra de arte, sempre tem a sua idealização daquele mundo, do que você quer passar. É por isso que eu acho muito complicado mesmo quando você fala sobre uma obra ser realista, porque ele depende muito do conceito que ela trata. Ele tem que ser mais otimista, ele tem que ser mais pessimista. No caso de Hunter x Hunter, ele equilibra os dois aspectos, dizendo que o mundo é assim, o mundo é ruim, tem esse tipo de coisa. Mas você pode seguir no mundo com esses aspectos. Existem coisas positivas lá. Então não é como se fosse tão preto ou branco assim. Existem nuances e características que
assemelham e afastam esse mundo do mundo real. Até porque em obra o autor é completamente parcial ao seu ponto de vista e o mundo é imparcial e praticamente incorrigível. Ele é literalmente aleatório. Sei lá, eu acho que esse contraste entre algo muito realista e muito pesado, triste, e meu Deus do céu, e esse lado mais positivo, mais aventuresco do Hunter x Hunter é uma coisa padrão de shonen mesmo, entendeu? Geralmente em shonen você tem muito disso, entre algo totalmente fantasioso, algo totalmente, às vezes até banal, engraçado, divertido, empolgante, e em determinados momentos o anime, ele deixa um pouco de lado isso pra mostrar temáticas um pouco mais adultas ou algo do tipo, entendeu? Eu não acho isso exclusivo do Hunter x Hunter, talvez no máximo porque o Hunter x Hunter ele geralmente faz tudo muito melhor do que a maioria dos outros shonen. O que eu gosto muito no Hunter x Hunter, tirando essa parte um pouco mais pesada dele, é como ele, na real, ele é muito mais do que um anime de luta, de shonen, ele é um anime de aventura, entendeu? Ele é um anime muito mais focado na exploração, talvez. Os personagens, eles são hunters, o que pra mim se traduz como aventureiros, e é basicamente nisso em que o anime foca de verdade, é muito mais que na busca do Gon pelo seu pai, ou pelas quimeras, ou qualquer outro tipo de coisa. O primeiro arco é como acontece o Exame Hunter, o segundo, eles estão numa torre. Com o passar dos arcos, aquele mundo, ele vai se construindo, entendeu? Essa construção de mundo, ela tem um nível, sabe, de atenção a detalhes muito foda. Isso talvez seja algo que eu admiro muito, porque geralmente a maioria dos shonen, ou quando eles não são muito lineares, como o One Piece, geralmente eles perdem um pouco da unidade, ou então, sei lá, o modo como ocorre é meio zoado. One Piece tem um pouco disso, One Piece é meio zoado nesse tipo de coisa. Ou então ele é muito linear, só que muito seco. E o mundo geralmente não é tão bem construído, como por exemplo Fullmetal. Hunter x Hunter é um anime genuinamente de aventura. Eu realmente gosto muito desse aspecto e tal, mas eu acho que ele é muito mais estrelado do que eu falei da temática, que é a questão da jornada, que é muito especificada em questão de passar sobre que a jornada é mais importante que o resultado. É sempre muito prazeroso acompanhar aqueles personagens passando por um percurso. E quando você encontra o Gon encontra o Jin, nossa, que spoiler, eles começam a dialogar e o Jin vai passando isso pra ele, que a jornada sempre foi mais importante, que é por isso que ele sempre tá em movimento. E isso é claramente identificado pelos outros próximos personagens, como pelo Killua, que o objetivo dele é quase literalmente a jornada, já que ele não tem objetivo e tudo que ele faz é seguir o Gon. Ele vai aonde o mundo leva ele. Eu não acho que seja só a exploração do mundo, tem essa exploração temática que você falou, e eu sinto que, principalmente no Gon e nos outros personagens que a gente tem um pouco mais de foco, eles são mais tipo, uma exploração pessoal. Na real, isso é principalmente no Gon, ele é o protagonista e, como você falou, o mundo de Hunter x Hunter ele é bem aleatório, igual o nosso, e ele vai mudando ele vai meio que se moldando. Eu acho que é sobre isso, ele vai se explorando cada vez mais. Eu sinto que ele vai crescendo ao longo do tempo com essas novas experiências que ele vai passando, essas novas coisas que ele vai sentindo, novas situações, lugares e pessoas, basicamente. Como a narrativa do Hunter x Hunter é por arcos e focada em aventura, isso permite que ele foque também em diferentes tons, diferentes climas, diferentes até tipos de narrativa ao longo do anime. O primeiro arco do anime, ele parece qualquer coisa de shonen mesmo. O segundo parece muito mais shonen do que os outros. O arco lá da Trupe Fantasma, Gene Ryodan, eu acho, né, que é o nome dela. O arco que vem depois, o arco do jogo, ele é muito mais leve e ele também é legal, né? Tem gente que fala que ele é ruim, ele é legal. Chimera Ant tem uma direção de terror e ele tem um pouco mais de foco no drama. O arco político é um arco político. O mundo de Hunter x Hunter ele parece muito vivo, sabe? Por exemplo, você tem detalhes nesse mundo, coisas na história que meio que convencem você de que naquele mundo ele é real, tá ligado? Você tem coisas que acontecem no anime que são importantes, mas a gente não vê. O Leório, por exemplo, no meio do arco político, ele apareceu com uma técnica de Nen super poderosa, que ele teleporta o braço dele, e o braço dele soca o alvo impulsionado, que a gente simplesmente não viu ele aprender esse tipo de coisa. Alguns personagens, por exemplo, eles somem e aparecem e tal, completamente diferentes. Tem coisas, por exemplo, que a gente vê e que, sabe, se a gente tivesse na perspectiva de outros personagens, a gente não veria. Por exemplo, o jogo, aquilo ali é algo que existe, é tipo como se fosse um submundo naquele universo, e que, sabe, tipo, aquilo ali existe, tem muita gente lá, é basicamente Sword Art Online que tá rolando ali, ninguém sabe da existência daquele bagulho.
O Gon vai lá e dá o jeito dele, consegue entrar aquilo ali, e a partir daí a gente passa a explorar aquele mundo. É basicamente isso, esse arco. O arco de Quimera Antes é basicamente a primeira vez que a gente vê uma missão dos Hunters, de verdade, licenciado e pá. E é algo também que, por mais que teve a grandiosidade, o mundo quase acabou de fato, uma bomba enorme foi ativada no final, é algo que pouca gente também, naquele universo, sabia. Isso gera meio que a impressão de que muitas coisas desse tipo, dessa escala, estão acontecendo naquele universo e, tipo, a gente só não sabe porque a gente tá acompanhando o Gon, cara, foda-se. E o que você falou do Leori é realmente interessante, porque na maioria dos animes de aventura, não necessariamente shonen, mas aventura, é como se o mundo inteiro girasse em torno dos personagens principais. É como se tudo de importante que acontece no mundo precisasse de alguma forma estar ligado com eles. Em Hunter x Hunter, não. Muitas coisas aconteceram enquanto o Gon e o Killua não tiveram nada a ver. O Leório, por exemplo, Islândia de Quimera Antes, aconteceu, foi um negócio que o mundo caso acabou, mas a gente não sabe quantas vezes isso aconteceu. Foi a primeira vez que a gente viu isso. Então podem ter rolado muitas outras coisas que não dependem deles. Porque, apesar de ser os protagonistas, querendo ou não, eles são um bando de crianças. Eles são umas criancinhas de 11, 12, 13 anos. E o mundo tá cheio de coisas muito mais importantes do que a aventura deles. E eu acho isso muito interessante, como a obra não prende todo o universo em volta do Gon e do Killua, né? Porque eles são os protagonistas principais, digamos assim, porque o Leório e o Kurapika, eles não estão em todos os arcos e às vezes eles não estão na mesma jornada deles dois. Tanto que nesse novo arco, o Gon não participa, sabe? Quem participa é o Leório e o Kurapika, que na outra parte, que corresponde inclusive ao anime de 2011, eles são os que menos têm participação, entendeu? É porque Hunter x Hunter é basicamente sobre o conceito da jornada, mas falando isso, vocês estavam sobre o negócio do mundo se mover, existe uma aparição do Gon, e é exatamente pra mostrar isso, porque essa aparição é ele com um Amito estudando, é tipo um capítulo focado, ou uma cena, umas 4 páginas, eu não lembro se é um capítulo inteiro, não sei isso, mas whatever, faz um tempo que eu li. E, tipo, é focado nele, mostrando que ele ainda tá seguindo um novo rumo pra jornada dele, mas que eu acho que provavelmente não vai ser importante pra aquele universo, porque a jornada dele não acabou, ela apenas chegou a um ponto específico e aquele mundo vai continuar se movendo. E um ponto interessante que eu queria citar aqui é que você citou de ser diferente e tal, por exemplo, Naruto, e o deles tinha citado que era parecido em questão do mundo e tal, mas, tipo, Naruto, por exemplo, ele se foca em um tema bem diferente. Em Hunter x Hunter, enquanto o Naruto é muito mais pra, seja positivo e siga seus sonhos. Relacionando com alguns outros temas, mas enfim, isso não é sobre Naruto. Em Hunter x Hunter junto com a jornada, tema principal da obra. Então, algo que deveria ser relacionado. Inclusive, eu discordo do arco político ser ruim. Até porque eu acho, inclusive, que ele não é exatamente um arco político. Sei lá, não é que eu acho ele ruim, eu só acho ele muito raso. Ele oferece muita pouca recompensa no final dele. Com exceção de, sei lá, o Gon tá vivo. Primeiro, eu vou dizer que esse foi um dos arcos que, por mais que eu tenha me divertido em Hunter x Hunter inteiro, mas em questão de diversão pura, esse foi um dos arcos que eu mais me diverti, porque eu acho que ele oferece muita e muita recompensa pra você. Apesar que esse arco não é o arco pra oferecer recompensa. Eu ainda acho que, sei lá, se em 2049 o Turashi ainda estiver vivo, ele vai fazer o último arco com os 4 personagens reunidos e... Inclusive, eu queria dizer que eu também não concordo muito com considerar o arco político sendo ruim e não ter muita recompensa. E eu vi Hunter x Hunter há muito tempo, então eu acho que eu não consigo opinar disso tão bem. Mas, pelo que eu me lembro desse arco político, sim, cara, uma coisa que mais me interessa nele não é nem essa parte da política mesmo, mas é porque ele dá meio que um fechamentozinho pro anime. Eu acho que ele dá pra ser um bom fechamento pro anime mesmo. Mas isso funciona porque, como acho que foi o Kobe que falou lá atrás, é como se fosse um checkpoint na jornada. Mas sei lá, eu acho que ele é pouco, talvez, emocionante, porque ele não tem muito conflito, então ele não tem tanta coisa que só te prende na cadeira e fala, meu Deus, o que será que vai acontecer? No próximo eu preciso ver. Não tem tanto. O meu ponto sobre Hunter x Hunter é que ele é, desde o início, uma excelente história, que ele se conecta muito bem, e que ele realmente é o que você deveria acompanhar. E eu acho, vocês, público, digam se vocês concordem comigo, que deveria ter sido um podcast só de Hunter x Hunter. Eu acho que
Um dos meus primeiros animes favoritos foi Madoka. Porque, tipo, eu nunca tinha me sentido tão apegado a um anime. E mesmo hoje em dia eu continuo tendo ele na minha lista de favoritos sem conseguir tirar. Eu nem gosto, eu não tenho a sensação que eu gosto tanto quanto eu gostava no começo. Porque na época que eu assisti a série mais o último filme. Então eu não peguei ele quando era uma coisa desconstrução do gênero, qualquer coisa do tipo. Eu comecei a assistir Madoka porque eu queria assistir Madoka. Eu nunca nem tenho... Eu não tenho familiaridade com o Mahou Shoujo. Então eu nunca me importei com esse lado de ser uma desconstrução. Mas a estética é um negócio tão único que até hoje eu tô procurando um anime que pareça com Madoka. Aquele negócio Shaft de céu, né, é muito foda. Principalmente com Monogatari. Eu acho que a estética de Monogatari consegue ser mais... eu acho até que a Monogatari é mais diferentona que a de Madoka, mas eu ainda acho a de Madoka um pouco... Cala a boca, Luizinho Pierre. Eu também prefiro a de Madoka, e Madoka tem um lance muito especial comigo, que ele já foi o meu favorito. Eu sempre idolatrei muito ele e tal, e hoje em dia eu não sei se eu gosto tanto. Mas sei lá, eu tenho muita mania de fazer bingo, aqueles bingos de anime, sabe? E eu nunca não consigo deixar de colocar ele, sabe? Tipo, esse Madoka sempre vai estar lá e sempre vai ficar marcado em mim, mesmo que ele não seja no meu top 10 ou até top 20. Eu nunca vou conseguir não fazer um de 25 e não colocar. Madoka é exatamente meu top 4. Eu gosto muito. Eu vi em 2017 um anime só. Eu não gostei tanto quanto eu gosto hoje em dia. Só que aí no começo em 2018, tava falando com um amigo meu numa anime list, o Yuri. E ele me recomendou assistir o terceiro filme, que é uma continuação do anime, que é o Hangaku no Monogatari, que é Rebellion. Daí eu tive que reassistir rapidão o anime, daí eu percebi que todas as qualidades da obra, e acabou que eu gostei mais da obra do que quando eu gostava antes. O que é algo que raramente acontece. Realmente quando eu revejo uma obra, eu gosto menos dela. Daí depois eu fui ver o filme e me apaixonei pelo filme. É meu filme de anime favorito até hoje. Eu adoro muito aquele filme. Dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos, não só anime, eu acho que ele tá lá pelo top 5. Eu acho que ele só pede pra, sei lá, V de Vingança e Pulp Fiction. Eu acho que Madoka, pra mim, ele não é tanto quanto foi pra Renatinha ou pro Copo, mas basicamente aconteceu a mesma coisa. Eu gostava muito de Madoka há um tempo atrás. Tava entre os meus favoritos também, a mesma coisa. Mas eu nunca gostei tanto quanto eles gostaram. Sempre foi um anime que eu achava bom assim na minha época que eu tava começando a criticar mais as coisas. Então eu gostava mais das coisas que eram um consenso entre as outras pessoas. E Madoka tava nesse consenso de que é muito bom. E eu acho que eu acabei gostando mais do anime por causa disso. Mas se eu visse hoje, eu não sei se eu gostaria tanto também. Inclusive, o ponto que o Luiz citou sobre a trilogia é muito interessante, porque eu acho que você deveria ver os dois filmes antes de ver o terceiro. Por mais que eles sejam, entre aspas, um recap, porque eu considero duas obras completamente distintas. Porque eu acho que a natureza do Madoka Mágica original é uma natureza muito mais otimista, que por mais que ele passe aquela atmosfera mais pesada, no final de tudo a mensagem ainda é positiva, e os filmes refazem... o anime, acredito que para justamente reforçar a mensagem negativa que aquele filme específico vai ter. Inclusive, o ponto que a Renatinha citou com Madoka, que, tipo, ele tinha um carinho muito grande e hoje ainda tem esse carinho, mais que a gente não gosta muito da obra, é o que acontece muito comigo. Aconteceu comigo, por exemplo, com Code Geass. Quando eu comecei a ver anime, lá em 2016, 2017, foi o meu anime favorito. Daí eu reassisti 2 vezes. Na segunda, eu ainda gostava. Na terceira eu fiquei, não é uma obra tão boa assim, é uma obra meio, né, mas eu ainda tenho aquele carinho, entendeu? Então, eu não consigo deixar de gostar da obra, apesar de eu perceber o que ela é muito falha em muitos pontos, mas ela já não é mais, tipo, nossa, meu top 5 mais. É engraçado isso de Madoka, porque eu reassisti tantas vezes o último e os filmes, a trilogia. Porque, por mais que eu fale que eu gosto de Madoka, eu assisti tantos filmes. A série eu vi umas 2 vezes, mas o terceiro filme, por exemplo, eu já devo ter visto umas 4 vezes seguidas no mesmo dia. Eu não preciso de legenda nem nada pra ver esse filme. E a primeira vez que eu vi, é tipo, isso é perfeito. Eu preciso ver isso pro resto da minha vida. E eu reassisti,
Hoje em dia, eu nem vejo Madoka de novo. A impressão que eu tenho é que era uma coisa muito mais de... Eu gosto muito de assistir o filme e pra mim é muito importante pro meu senso de estética, o que eu busco, o que eu quero sentir quando assisto uma coisa, mas não necessariamente o tipo de coisa que eu buscaria pra continuar vendo ou revendo. É mais tipo uma ideia que existe no meu cérebro e quando eu tive contato com Madoka, isso ativou. E agora eu não consigo mais esquecer. Saindo um pouco do nicho de anime, o que você falou acontece comigo também com 13 Reasons Why. É uma série que tem 3... Cala a boca, Luiz Impierre. 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 Madoka é uma história que as pessoas costumam falar que é muito pessimista, mas eu nunca tive essa interpretação da obra, particularmente. Porque no final das contas, é uma história que meio que brinca com essa ideia de existe esperança e existe desespero, e eles nunca têm de fato uma conclusão completamente negativa, tanto pro anime quanto pro filme. A gente consegue perceber que existe esse lado de, ok, a gente não tá só contando uma história edgy, dark e perturbadora, a gente também tá contando uma história sobre pessoas que se importam muito umas com as outras, e é bem bonito até. Inclusive, um negócio que não tem nada a ver com o que você falou, mas acabei lembrando, eu acho que o contraste de Madoka com o design é algo muito interessante, porque o design é muito chibi, tipo, são garotinhas que são bem pequenininhas, tá? Bem que elas são crianças, mas elas são muito menores do que parece da idade delas, e até aquelas cabeças grandona e aqueles olhinhos lá, grandão. E, em compensação, a Homura, que é toda fofinha, cabelinho preto, liso, cabeçudinha, segura a porra de uma Glock e mete tiro em povo enquanto para o tempo. Então, esse contraste eu acho muito maneiro. E sobre o que a Renata citou, sobre a questão de esperança, desesperança, eu acho que isso se alia muito a quem é o Urobuchi. Porque eu nunca cheguei a citar muito, ao menos no grupo do Kibukuro, mas eu sou muito fã dele. Eu gosto bastante do Psycho Pass, da primeira temporada, eu não vi a segunda. E Fate Zero tá no meu top 5, assim. Eu sou um grande fã de Fate. E ele tem muito esse lado de ele ser muito destrutivo, não tem muita esperança, mas ele sempre coloca um pininho ali. A trama do Waver e do Rider no Fate Zero, o próprio final do anime de Madoka, mas eu acho que o Madoka ele é muito mais os extremos. Enquanto Fate Zero é um núcleo, uma esfera com um ponto de esperança, Madoka é um quadrado plano, com um risco no meio e a esperança é a desesperança, sendo a esperança o anime. Que o anime, mesmo que ele tenta ser a todo tempo dark e tal, mas no final o que você tem é uma mensagem de esperança. Você não tem mais aqueles planos com os personagens e todo aquele negócio psicodélico de fundo. O que você tem é um fundo com um pôr do sol e a Homura conversando com a mãe da Madoka. Enquanto é completamente o oposto do filme, em que você tem um negócio todo escuro e uma representação de desesperança no símbolo da Homura. E é muito os dois lados da visão do Urobuchi e os dois extremos do que pode ser. É tipo uma analogia com a vida real. É como se o Urobuchi, nas obras dele, fosse tipo uma família, onde nessa família tem um filho, e enquanto tem por um lado nessa família um pai bêbado bate no filho, ao mesmo tempo também tem um contraste com, sei lá, uma mãe carinhosa que seca as feridas dele e trata ele direitinho, mais ou menos assim. As histórias do Gen Urobuchi parece que elas são escritas de tal forma que eles começam no mundo comum, no estado normal deles, e eles descem uma escada. Enquanto uma história normalmente eles teriam altos e baixos, as pessoas gostam de citar que deveriam ser como montanha-russa, o Gen Urobuchi costuma começar no ponto mais positivo e ir descendo para mais e mais problemas, mas não necessariamente terminando na nota mais baixa possível. Às vezes é como se ele estivesse dando uma volta inteira para terminar numa coisa parecida com o que ele começou. Conversa aqui ficar um pouquinho mais interessante, mais engraçada, porque não... Que tal Jojo, gente? Vamos falar de Jojo. Gostosa. No geral, uma parte. Caralho. Jojo no geral. Mano, eu fico muito excitado quando falam de Jojo. A parte de Jojo, eu acho ela muito maneira, porque, principalmente pelo vilão, que é o Kira, porque ele não quer dominar o mundo, ele não quer destruir o mundo, ele não quer um objetivo megalomaníaco, ele só quer
ter uma vida normal, apesar desse desejo inconsciente dele de matar mulheres e ter relações amorosas com as mãos decepadas delas. Eu acho muito interessante. Inclusive, o Kira, ele é o único vilão de Jojo que não queria mesmo ser um vilão. Na real, só os que estão em anime, na verdade, porque tem um outro aí que também não queria ser vilão. Pela parte 4 eu achei foda, e pela primeira vez os stands ficaram interessantes. Porque os stands da parte 3, a maioria era uma merda. Era tipo, o que esse stand faz? Ele dá soco. O que esse stand faz? Ele tem uma espada. O que esse stand faz? Ele solta fogo. O que esse stand faz? Ele cospe umas esmeraldas. Na parte 4, tem um stand interessante. Tipo, o que o stand do Josuke faz? Ele volta o tempo das coisas e pra consertar elas. E pode também consertar formas diferentes. O stand do Okuyasu apaga as coisas. O do Koichi traz onomatopeias. O do Kira é de todos os stands de Jojo que tem um propósito única e exclusivamente ofensivo, eu acho o Killer Queen o mais maneiro, porque ele consegue plantar bomba em tudo, eu acho isso muito foda. E o design também ficou interessante. O design da parte 3 era tudo uma bosta, e na parte 4 ficou muito maneiro. O Killer Queen é um dos que tem um design mais foda. Eu diria que na parte 4 de Jojo é quando ele começa a tomar mais personalidade em algumas coisas. Tipo, seja no traço, Concordo. ou nessa tal bizarrice dos stands e das situações mesmo, e até mesmo em design de personagem. Tipo, todas essas coisas começam a acontecer na parte 4. Inclusive, esse negócio de todos os stands terem referência à música começa na parte 4 também, e que é uma das marcas registradas que Jojo tem. Sim, na parte 3 era um carta de tarô. Uhum. E também outras Sim, eram... famosíssimo Deadly Queen. Outra coisa interessante, né, é que a parte 4, a gente paga muito pau, mas ele só fica foda mesmo quando o Kira aparece, porque até lá era basicamente... Discordo. Eu discordo completamente. Não. Eu também discordo completamente. Primeiro, tu tá completamente errado. Até o Kira aparecer, ela é basicamente lutas. E essas lutas não são ruins, são lutas muito interessantes, mas basicamente só luta. Elas só começam a ficar fodona e realmente um negócio interessantíssimo depois que o Kira aparece. Até lá era só um shonen de porrada acima da média. Toda a personalidade dos personagens, da cidade e das lutas estão nessa primeira parte. A gente não ia ver o Koichi saindo do menininho que ficava de lado pro mini Polnareff se a gente não tivesse a primeira parte. A gente não ia entender a motivação pessoal do Josuke, que é os primeiros episódios. A gente não ia nem entender diretamente como os stands funcionam, porque a batalha de stand mudou bastante o ritmo. Agora não é mais sobre ver o cara fazer o poder dele e soltar orar na cara dele. É meio que desvendar, e mesmo o uso mais prático de stand, porque eles não servem só pra batalha na parte 4. Inclusive, também tem um ponto de que não é só luta, e é exatamente isso. Ele vai desenvolvendo primeiro esses personagens que vão ter um pouquinho mais de relevância, como você falou, o Koichi, o Josuke, o Okuyasu também, naquela parte dele com o irmão, e também principalmente a cidade como um todo, porque a gente sente a relação das pessoas depois que o Kira aparece, você vê que elas realmente se importam e você se entende por que elas se importam umas com as outras, e também você vê como a cidade parece mesmo uma cidade real, que mais uma coisa acontece nela, que tem pessoas reais. Eu acho que essa primeira parte ela trabalha mais numa ordinariedade, mesmo sendo Jojo, que é uma ordinariedade mais bizarra mesmo. Vale dizer que essa é a quarta parte, os stands apareceram na terceira, só que acho que é um consenso entre o pessoal daqui que a parte 3 é muito ruim nesse aspecto também. A parte 3 é uma merda. A parte 3 é ruim em literalmente todos os aspectos. O cara ele tem um stand que tem uma espada e ele consegue fazer furos muito rápido. O outro consegue dar socos. Parar o tempo é um poder relativamente legal, mas de maneira geral, eu acho que a parte 4 ela refinou um pouco disso. O Araki, né, o criador de Jojo, ele vai refinando essas características. Essa questão de poderes, pra mim, na parte 4, ela é perfeita. Os stands têm os poderes mais loucos possíveis. Eu acho isso legal. É a parte mais legal de hoje, os poderes. Essa parte, ela também talvez seja a que mais tem coisa bizarra de fato. A coisa mais legal de bizarra... A coisa mais legal de bizarra na parte 4 é o cara mastigando um cachorro e cuspindo os pedaços na boca do dono. Eu fiquei um pouco enojado com aquilo, mas foi legal. Mas pra mim, o melhor momento, certamente, é o da placa. O cara, ele tem o poder de tocar em uma coisa e fazer essa coisa sumir. Ele toca da placa, o que some não é a placa, é o que tá escrito.
Cara, isso é maravilhoso. Sim, isso é uma coisa interessante de Jojo, que as coisas mudam muito de uma parte pra outra. Elas podem mudar evoluindo, como a gente tem esse caso da parte 3 pra parte 4, que a parte 3 traz o conceito dos stands, a parte 4, e as partes seguintes vão lá e vão aprimorando isso cada vez mais. Mas também vale a pena dizer que até mesmo a bizarrice de cada parte é diferente. Você não vê umas coisas assim estranhas nesse sentido, como é na parte 4 do cara mastigando a cabeça do cachorro e cuspindo, ou então ele apagando a letra que tá na placa. Na parte 5, por exemplo, o que você vê são bizarrices de um jeito um pouco mais diferente, porque a estrutura não, isso seria o corredor de lutas, mas tudo na parte 5, que os conceitos ou até mesmo os personagens, eles são todos muito diferentes. Eles não estão lá com o mesmo propósito que na parte anterior. E tudo muda de uma parte pra outra, basicamente. Por mais que ainda mantenha alguns aspectos que fazem Jojo ser Jojo. A gente já pode partir pra parte 5. Eu não sabia que a gente ia falar de tudo isso, porque a gente tá falando um pouquinho da parte 5, um pouquinho da parte 4. Eu queria começar dizendo que a parte 5 é a parte que tem o melhor character design de Jojo, pelo menos na minha opinião. Já discordo. É sim. Mano, é muito maneiro. Todo mundo, o Mista principalmente, é muito foda. Eu acho o design do Mista maneiríssimo. E até os que são meio zoado, são zoados de uma maneira legal, tipo o Narancia. O Narancia, ele não parece uma mulher, ele parece um travesti barato de esquina, mas ainda assim é um travesti barato de esquina maneiro. Eu acho que esse negócio do character design, eu não acho que o da parte 5 seja o melhor, mas eu entendo o que faz você querer dizer isso. Isso é uma outra coisa que Jojo vai se aprimorando ao longo do tempo. E character design, até mesmo o traço em si vai mudando ao longo do tempo, como eu acho que a maioria dos Jojo Fags aqui sabem. E sim, tem uma mudança muito grande, não muito grande, mas que as coisas ficam ainda mais bizarras em questão a como os personagens se vestem da parte 4 pra parte 5. Tem mais um salto nesse tipo de coisa. Porque você vê na parte 4, o Josuke, por exemplo, ele veste um uniforme escolar. Na parte 5, o Jono tem todo aquele traje rosa dele no anime, porque o mangá é de outra cor. E todos os personagens, eles parecem que pegaram as roupas deles num desfile de moda. Não, mano, parece que eles pegaram uma loja de fantasia infantil. Mas é legal. Que seja, uma loja de fantasia infantil, então. E quem disse que fantasia infantil não é legal, velho? Vocês nunca viram a fantasia da macaca-aranha? O problema não é macaca-aranha, o problema é a criança parecer um travesti. Tem uma parte que eles falam que eles usam essa roupa porque eles fazem parte da gangue, mas eles não podem deixar claro quem eles são, então eles teoricamente usam roupas normais. Sim, eu lembro disso, é muito bom. Isso é muito esquisito, cara. Tipo, o maluco, ele tem um terno verde cheio de furo. É uma roupa queijo, mano. Não, é legal que tem a forma como os furos são posicionados faz com que, se o furo colocasse a mão no bolso, a mão dele ia aparecer no furos, mas não aparece. Então ele deve colocar a mão tipo um top, tá ligado? Ele faz um top com a mão pra a areazinha dentro do top não ser a parte que fica visível, porque é mais... Eu não consigo nem explicar, é uma roupa tão foda, mas tão extravagante que, tipo assim, eu jamais seria com aquilo em público, mas eu gostaria de usar em algum evento muito louco, principalmente a roupa do Mista, que eu acho muito maneiro. O Mista parece uma garota, mas ele é muito foda. O Mista parece mais uma garota do que o Narancia, Change My Mind. Como você acha isso? Ele parece mais uma garota do que o Narancia, vai se fuder. Vamos expulsar ele daqui, velho? Sem zoeira, mas todos eles têm o mesmo rosto. Então, tipo, eles usam essas roupas tão extravagantes justamente por isso, eu sinto. Todos os personagens são muito mais parecidos do que das outras partes. Tirando a parte 1, que é realmente todo mundo igual. Na parte 5, eles têm que ter esse visual super diferente e fashionista, justamente pelo fato de que a diferença facial dos personagens diminuiu bastante. Tipo, se você for comparar agora o rosto de todos os personagens principais, eles têm exatamente o mesmo rosto. Sim, inclusive isso é interessante que a partir do traço da parte 5 é quando o Jojo começa a ficar com um traço, entre aspas, mas não tanto assim, gay. Tipo, os personagens começam a parar de ter aquela aparência robusta. Jojo foi hétero em algum momento da sua existência. Então esse é um bom ponto, mas tô falando mais em aparência mesmo, porque tu vê os caras bombados, tu pensa... É que a parte 4, ela é meio que uma fonte desse visual bombado das 3 primeiras partes, a ligação entre a parte 3 e a parte 5 nesse character design. Aí na parte 5 que o Araki já começa a fazer esse traço mais pessoal dele de uma maneira mais elevada. Esse traço mais gay. Na verdade é mais se inspirando em modelos reais. Se eu não me engano, ele falou isso já. Que ele começa a se inspirar em modelos mais reais quando o tempo vai passando e em padrões de beleza atuais da época. Eu queria comentar isso mesmo. E isso é uma coisa que você consegue ver. E talvez seja por isso mesmo que o traço dos personagens seja
tão parecido facialmente na parte 5, justamente porque ele tá começando a se encontrar nesse traço. Eu acho que ele vai mudando ao longo do tempo. Agora vamos falar mal? Fala mal, como assim? Do final dessa merda. Porque é mesmo entrar nesse assunto, amigo, vai ter umas coisas meio... vai demorar um pouquinho. A gente só deu meio spoiler, eu acho que falar do final em específico é meio desnecessário. Tipo, até porque... Qual é o final que a gente estaria? O Rolling Stones ou o final de verdade? Não. Vamos dizer então. Pra gente não sair daqui falando mal, porque a gente tá falando de animes favoritos, né? Vamos dizer, o final de Jojo Parte 5 é o episódio 28. Ponto. E eu tava em dúvida entre umas 3 obras, que eu acho que o Copo sabe exatamente quais 3 obras são essas. E 2 delas eu não tenho certeza se a maioria de vocês viram, então eu fico com a que a gente tem certeza, que é Monogatari. Não uma temporada específica, mas como um todo mesmo. Acho que é melhor tratar Monogatari assim. Garotas gostosas, vampiro gostoso, incesto com escova de dente. Bem, não é isso que faz eu amar Monogatari, na verdade. Monogatari é a filosofia da minha vida, tipo. Sim, é mais ou menos isso que eu sinto vendo também. Monogatari é literalmente você. Sim, basicamente todos os arcos que acontecem, eles vão sempre tratar de alguma coisa. Seja mais interna, mas também tendo algumas metáforas externas que acontecem com você. Seja qualquer temporada, sempre vai ser relacionado a você. E toda a jornada de todos aqueles personagens, ela ainda vai ser sobre algum ponto da sua personalidade. E, inclusive, esse negócio de jornada é uma coisa interessante, que o Araragi, ele vai passando por esses problemas de outras pessoas e você não vê ele, de fato, fazendo algo até chegar mais ou menos em Owari 2. E ele meio que vai lá e enfrenta ele mesmo. E em Owari 2 você consegue perceber o que ele aprende ao longo disso e o que você também consegue aprender ao longo dessas experiências, de você ir crescendo. Um ponto muito interessante é que você falou dele não resolver os problemas, mas ninguém exatamente resolve os problemas. Eles convivem com ele. A Hanekawa continua gostando do Araragi, independentemente do que ela faça, mas ela não pode tentar esquecer o problema e tá escondendo aquela máscara dela, que é ser a personagem arquétipo da representante de sala. Ela tem que ser uma pessoa. E ela não pode, independente se o Araragi vai continuar gostando dela ou não, e falando como uma amizade, ou que ele não gosta dela romanticamente. Ela vai ter que superar isso e seguir em frente, porque no final, os problemas não exatamente saem da gente, a gente não tem que eliminar eles, porque eles ainda representam algo nosso, a gente tem que aprender com eles. E eu acho que essa questão de problemas acaba influenciando muito que eu gosto como o Araragi funciona. Porque o Araragi, nós temos até o arco do Monogatari 2 não temos ativamente um problema dele. Nós temos ele convivendo com outras pessoas. Até mesmo no Kizu Monogatari, não é um problema da vida dele. É um problema que vem até ele de uma certa maneira. E tipo, em Owari 2, o conceito da trama é exatamente que ele, praticamente em Owari Monogatari inteiro, tem a parte da... esqueci o nome dela agora, mas é do cabelo cinza, que ele simplesmente não consegue enfrentar o problema dela, e é o arco mais pessimista de Monogatari. Mas em Owari 2 ele vê que o problema dele acaba sendo ele se sentir culpado porque ele não consegue resolver os problemas de outras pessoas. Ele nunca dá uma solução boa para que elas consigam viver bem. Ele acaba sendo apenas alguém que faz elas esquecerem os problemas, mas não exatamente resolverem ou conviver com eles. Eu não diria que a palavra certa seria exatamente esquecer dos problemas, mas sim de, como você falou, lidar. Não, eu tô dizendo que a questão do Araragi é que os problemas que ele acaba enfrentando, elas ou não lidam com eles, elas ignoram. O exemplo é a Suruga. A Suruga, ela continua com aquele problema na mente dela, com aquele, entre aspas, ódio que ela sente pelo Araragi, até Hana Monogatari. Temporada, com certeza, subestimada, dê valor a Hana Monogatari. Eu acho interessante Monogatari, porque ele, se você olhar ele por cima, ele tem todas as características de um anime genérico de temporada, mas ele consegue ser um negócio absurdamente interessante, absurdamente bom, porque basicamente é um harém, se você parar pra pensar, que a história se resume em um cara ajudando garotas em volta dele com os problemas delas. Isso é muito o conceito de uma obra genérica de temporada. Eu diria, tipo,
até que Monogatari não é um ecchi. Monogatari é estruturado como uma história, sim, mas como gênero principal, Monogatari é um mistério com elementos sobrenaturais, e ninguém meio que leva a sério a parte do mistério de Monogatari. E peitos, e bundas, porque Monogatari tem muito... Cala a boca, Luiz, o que é? Inclusive, esse negócio de não levarem a sério o mistério de Monogatari é uma coisa que acontece também em alguns temas que eles tentam tratar. Inclusive, isso é uma coisa que acontece bastante em Hana também, que eu também acho bem subestimado, que muitas pessoas acham que Monogatari vai ser um negócio mais desconstruindo algum gênero e tem uma direção muito diferente. E eu não acho que esses sejam exatamente os pontos que deveriam ser idolatrados em Monogatari. Eu acho que a maioria dos próprios fãs da obra, elas acabam subestimando ela, por não tentarem ver mais algumas outras coisas e ficar focadas mais nessa coisa que todo mundo fala. Monogatari se constrói muito a longo prazo, porque ele é muito momento por momento. Tipo, ele tem um arco de uma personagem, o problema dela não é exatamente resolvido, é o próximo arco, e aí na próxima temporada vai ter... talvez depois de mandar de novo, talvez seja resolvido ou não, e se não resolvido vai ter um outro arco com ela. E isso é muito interessante e eu gosto muito disso em Monogatari. Isso inclusive tem num dos meus arcos favoritos, que é o arco da Nadeko no Second Season, que no primeiro arco dela, as coisas não mudam tanto, tipo, ela ainda tá com esses mesmos problemas, mas aí no Second Season acontece exatamente isso que você falou. Ela tem essa resolução pros problemas dela. E a gente só vê ela de novo no Owari 2, lá mais ou menos no final, quando ela tá conversando com a Tsukiri, e você vê a mudança que teve depois do final, depois do Kai que convence ela a voltar a ser humana. E é como a gente disse, não é uma resolução dos problemas, ela tá apenas lidando com eles, sabe? Tipo, ela ainda continua com aqueles sentimentos dentro dela, mas ela tá lidando com isso de maneira mais madura. E eu simplesmente adoro isso. Tanto que eu não sei nem se a palavra ideal seria a gente usar problemas como resolução dos problemas, ou... Porque a partir do momento que ela aprende a lidar com eles de um jeito diferente, eles não são mais exatamente um problema. Tipo, eles já foram um problema e eu não acho que isso deve deixar de ser considerado. Mas problema não é exatamente a palavra quando eles são concluídos. Eu diria, eu pensei no termo agora, eu diria que ele é mais um degrau um pouco maior que o comum. Um degrau que você teria que esticar mais a perna pra ficar sobre ele. E porque ele, tipo, ele não é exatamente um problema. Porque, sei lá, exemplo, a questão da atitude, tipo, por exemplo, morte, e do modo que você encara ela. Porque é algo natural. E sem a morte não existe a vida. Então, o modo como você convive com isso... Um ponto interessante que eu gostaria de comentar, para pegar um pouquinho de Monogatari, que eu acabei não falando tanto, que eu acho que algumas pessoas, acabam tendo uma visão meio errada de Monogatari, porque tem dois tipos de pessoas que acabam assistindo Monogatari por motivos muito errados. O primeiro, que é meio que o estereótipo do Taquinho, o cara que vê Monogatari esperando ver luta, porque, sei lá, vê alguma cena de luta, das poucas vezes, sei lá, aquela da Shinobu saindo da sombra do Araragi e descendo uma voadora fudida na cara da Black Hanekawa, que ela roda muito. Daí vai pensar, nossa, é vampiros, vai ter luta e tal, e na hora vê muito diálogo e coisas brotando na tela. E acaba ficando decepcionada, mas porque ela esperava uma coisa totalmente diferente, e a galera que espera algo muito, nossa, muito psicológico, Evangelion, um negócio muito complexo, sendo que não, Monogatari não é uma obra complexa. É uma obra complexa, é uma obra sim, para de falar besteira. Não é claro que é o próprio personagem do Araragi, eu tava pensando aqui, vocês concluíram Empire, cala sua boca. Que ele tem essa ideia de que ele tem que aceitar, que ele não pode influenciar na vida dos outros, mas é muito o oposto. A conclusão dele é que ele tenta negar o impacto dele nas outras pessoas desde o começo. E quando ele vê esse ideal do meme, ele adota pra ele como uma maneira defensiva de não aceitar que ele tem impacto nas outras pessoas. E boa parte do problema dele, por exemplo, com a Nadeko, é que ele não aceita que ele tem um problema com a Nadeko. Que isso é responsabilidade dele, que ele tem que tomar. E aí, depois que ele percebe que ele não conseguiu resolver esse problema, ele fica muito pensativo e com medo de se envolver com os outros. E é aí que começa o Owari Monogatari e tem todo aquele lance sobre ele
entender que ele teve um impacto positivo na Sodashi, e aí só por aí por adiante. É só um exemplo de coisa que é muito menos clara e implícita do que as pessoas falam. Eu diria até que é mais complexo do que uma coisa igual ao Evangelion, justamente por ter tantos arcos e ser tão longo. É porque Monogatari ele é uma mistura. Porque ele pega muitos elementos do anime básico, entre aspas, clichê, que é a questão do ecchi e tal, esse tipo de coisa, esse lado mais Slice of Life, e ele coloca outras coisas no meio. Ele sabe que é uma obra, sabe? Eu disse sabe 2 vezes, desculpa. Mas ele entende realmente que ele é um anime e que ele é um produto, enquanto ele entende que ele ainda é uma arte, sabe? É um ponto que eu lembro que eu acho que eu vi no vídeo do Anoane, que eu não lembrava dessa fala, mas é o fato dela estar falando que ainda que ela vai mudar, que ela vai deixar de ser o estereótipo da menina de cabelo grande e óculos representante de sala, ela ainda vai ser Hanekawa Tsubasa. Porque ele aceita propriamente que ele ainda é um anime de ecchi de temporada, que vai vender muito Blu-ray, mas que ele ainda assim tem coisas a passar. E isso é muito interessante. Eu gosto, um negócio até que no podcast passado o Renatinha comentou quando comparou Fire Force com Monogatari, que o ecchi, ele é um negócio no qual os personagens, eles no contexto da obra, entendem que aquilo é um ecchi e eles estão meio que participando ativamente daquilo. O próprio Aragi, numa cena, ele comenta, eu não lembro o contexto, eu lembro a frase que ele fala, mas ele basicamente pergunta por que a Sejogahara tá basicamente pelada. Ele fala, nossa, você só tá querendo uma desculpa pra ficar sem roupas, né? Tipo, ele realmente entende que aquilo é uma cena ecchi e é orgânica. Então, por mais que seja putaria e tetas pra vender action figure, tipo a action figure que eu tenho da Black Hanekawa, que é muito maravilhosa, inclusive, ainda assim é um negócio que não incomoda. Um exemplo disso que você falou, que é orgânico na história, mas é menos citação desse tipo de coisa, que é todo o caso da Suruga e um dos motivos que eu acho que a Monogatari ser subestimado. Porque, de um lado ela tem a sexualidade dela sobre... também volta a gostar da... Eu esqueci o nome agora, eu não tenho mais o nome do personagem nenhum Monogatari. Mas a Sejogahara. Falta ela gostar da Sejogahara, mas ela faz piadas, se joga em cima do Aragi, que é pra tentar, de certa forma, cobrir esse ódio que ela tem dele, e talvez, com uma interpretação pessoal minha, o fato de tentar provar que ele não exatamente merece a Sejogahara, enquanto ela sabe que merece, e ela fica nesse ciclo de contradição até na Monogatari. E, inclusive, os cabelos. É algo muito interessante para representar a maturidade dos personagens de Monogatari, porque sempre que eles tentam amadurecer, de certa forma, o cabelo muda. Ou quando eles já estão mais maduros, sabe? Ou quando, por exemplo, o Araragi vem com aquele fusca lindo dele, que ele tá com o cabelo muito grande. Ou a própria Surga, que corta o cabelo no final de Hana, que inclusive é uma das minhas cenas favoritas de Monogatari no geral. E eu gosto muito disso como é simbólico. Porque, no final de tudo, ele é muito mais representação. E eu gosto muito disso. Ainda é um dos meus animes, é meu terceiro anime favorito, sabe? Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Curtam o vídeo se vocês estiverem vendo pelo YouTube. Esse podcast ele pode ser escutado também no SoundCloud. O link tá aí embaixo na descrição. E, sei lá, se você tá no celular, é a melhor alternativa para escutar a gente, porque aí você consegue escutar enquanto tá jogando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da discussão. E até mais.